Olá, na vez passada nós estudamos o campo eletrostático e as fórmulas usando o princípio da superposição para distribuições contínuas ou discretas de carga. Hoje nós vamos começar a resolver problemas com as fórmulas que a gente estudou na vez passada. Vamos encontrar soluções para problemas de distribuição de cargas pontuais. Vamos tratar dos problemas com geometrias relativamente simples, como esferas ou distribuições esfericamente simétricas, linhas infinitas retas de carga, cilindros carregados, ou então planos infinitos. O tipo de problema que pode nos ajudar profissionalmente em simplificações que nos ajudam a entender problemas mais complexos. O objetivo hoje é que a gente, primeiro, se familiarize com as equações e a sua aplicação, mas também que a gente consiga identificar a simetria dos problemas, o que faz com que eles possam ficar mais simples de resolver. Assim como sistemas de coordenadas, porque nós temos à nossa disposição não só o sistema de coordenadas cartesianas, mas também o sistema de coordenadas cilíndricas e sistema de coordenadas esféricas. Quando a gente fala de problema simples, o que a gente quer dizer é que os problemas da vida real, em geral, são muito complexos e vão admitir somente soluções numéricas. Quando a gente estiver tratando de uma placa de circuito impresso, de um circuito integrado ou de um sistema de antenas, enfim. Esse tipo de situação requer uma ferramenta de software para a solução. Mas as formas simplificadas de solução dão muita intuição para a gente. Elas têm seus limites, é claro. E sobre os limites, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você queira calcular o campo elétrico ao redor de uma vaca. Calcular o campo elétrico ao redor de uma vaca é muito complicado. Você teria que ter um software muito sofisticado para levar em conta os efeitos, por exemplo, do solo e o contorno da vaca, que não é muito simples de desenhar, e também a sua condutividade, o constante de elétrica do couro e das coisas que tem ao redor. Mas você pode simplificar o modelo. Digamos que você queira calcular o campo elétrico de uma vaca, mas você aceita que essa vaca esteja em órbita e, portanto, longe da superfície da Terra. Se a vaca estiver em órbita, o campo elétrico a 20 metros de distância vai ser muito parecido com o campo elétrico de uma distribuição uniformemente simétrica de carga. Só que talvez você não possa simplificar o seu modelo para uma vaca em órbita, porque em órbita, por exemplo, não tem ar. E, bom, o seu modelo, enfim, você tem que, quando você vai fazer uma simplificação, sempre vai ter um equilíbrio entre aquilo que você pode supor como razoável e aquilo que representa bem o seu modelo. Então, esse tipo de decisão nós vamos ter que tomar à medida que nós formos resolvendo os problemas. Então, agora nós vamos começar resolvendo problemas envolvendo cargas pontuais. É importante que você tenha feito os exercícios que eu deixei para você fazer da vez passada, porque eu vou começar com um primeiro exemplo de uma distribuição de carga do dipolo elétrico, que são duas cargas pontuais a uma certa distância, que é um modelo muito importante na engenharia elétrica. Vamos ver. Esse aqui é um dipolo elétrico. Vamos colocar um eixo e duas cargas. Uma carga positiva, vamos dizer que a carga seja mais Q, e uma carga negativa, que a gente vai dizer que é menos Q. Então, essas duas cargas estão colocadas, vou marcar aqui o eixo Z, e elas estão simétricas em relação ao plano perpendicular da origem. A posição da carga positiva é mais D sobre 2, e a posição da carga negativa é menos D sobre 2. Tá? Bom, a nossa fórmula para o campo elétrico, ela é dada por a expressão que a gente já viu na aula passada, que é E igual 1 sobre 4πε0
E como eu tenho duas cargas, eu vou somar o campo de cada uma dessas cargas. Então, para a carga positiva, vamos colocar aqui, temos Q, R, é a posição do observador, menos a coordenada da carga positiva, dividido pelo módulo da distância R menos a posição da carga positiva ao cubo. A segunda carga é igual à primeira, só que com o sinal trocado. Então, ficamos com menos Q, R, menos a posição da carga negativa dividido pelo módulo da distância entre a carga e o observador ao cubo. Ok? Então tá. Agora vamos identificar aqui. O observador, por exemplo, pode ser um ponto aqui. A coordenada R é esta daqui. O vetor R é esse aqui, desculpe. E aí eu tenho a contribuição da carga negativa. Esse aqui é o vetor que liga a carga negativa até o ponto do observador. O campo, no caso da carga negativa, aponta na direção da carga. E o campo da carga positiva aponta na direção contrária. A soma dos campos das duas cargas a resultante dos dois campos, está aqui, é o campo total nessa posição do dipolo. Observe a direção do campo. Então, por exemplo, nessa região aqui, olha, a carga positiva está mais próxima dessa região que a carga negativa. Então, o campo da carga positiva é mais intenso. Nessa região, o campo está apontando para cá, olha. Conforme você vai subindo aqui, esses dois campos terão um campo positivo mais intenso apontando para fora e um campo negativo apontando para cá. Então, à medida que você vai subindo aqui, as linhas de campo vão fazendo algo assim. E vão voltando para cá. Quando você chega nessa região aqui, a carga negativa começa a ficar mais intensa e o mesmo que estava acontecendo aqui começa a acontecer assim, olha. Até que quando você chega aqui nessa região, é a carga negativa que está mais próxima no eixo do que a carga positiva e os campos apontam assim. O que acontece do lado de cima acontece também do lado de baixo, porque o problema tem simetria ao redor do eixo Z. Então tudo que acontece do lado de cima vai acontecer do lado de baixo também. Se você medir o campo elétrico em cada posição aqui, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Tá? Para o nosso dipolo elétrico. Essa aqui é uma imagem que eu consegui através do Wolfram Alpha, o software que a gente encontra na internet. Está aqui a codificação, né, para obter essa imagem. Em cima aqui é o campo vetorial, mas o campo vetorial é muito intenso próximo da origem, então só aparece esse vetor. E aqui é um desenho diferente, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, quando for falar sobre linhas de campo, mas basicamente o que você está vendo aí cada linha dessa representa tangencialmente a direção do vetor. Você vê que eu marquei aqui o eixo perpendicular ao eixo Z como eixo X. Eu poderia ter marcado o eixo Y, como poderia ter marcado um eixo em qualquer direção aqui. Por quê? Porque as duas cargas e o ponto do observador definem um plano onde todos os vetores do meu problema estão inscritos. Esse plano é o plano que aponta das cargas na direção do observador. Então é o plano do observador. Pode ser um plano que contenha o eixo X, mas pode ser também um plano que contenha o eixo Y, ou qualquer outro eixo que eu escolha que coincida com a direção que está o observador.
Então eu vou resolver o meu problema como se todo o meu problema estivesse inscrito no plano definido pelo eixo Z e o eixo X. E depois é só generalizar essa situação. Vamos ver. O meu vetor R é esse cara aqui. Ele tem coordenadas Z e X. Então, o meu vetor R é x, z. Eu posso escrever também x e x mais z e z. Alguns livros usam como vetor unitário não o ex, ey, ez, usam ax, ay, az, e tem outras notações também. Eu estou preferindo usar ex e ez porque eu tenho várias figuras prontas já há um tempo com que eu uso essa notação. Para a coordenada R+, nós temos d sobre 2, que multiplica ez. E para a coordenada R-, eu tenho menos d sobre 2 vezes ez. Agora, eu coloco toda essa informação aqui na expressão do meu campo elétrico. Vamos ver. Então, aqui, o meu campo elétrico é 1 sobre 4π epsilon 0. Carga. Bom, R é x e x. O problema terminaria agora, mas vamos um pouco em frente e fazer um modelo que é muito razoável do ponto de vista da física, que é o seguinte. Vamos considerar a região distante do dipolo, né, das duas carguinhas aqui, a região distante. Por que nós estamos falando isso? Porque nos problemas práticos, os problemas que nós estamos interessados, que são os materiais dielétricos, o que acontece é que quando a gente coloca um campo externo próximo de um material, por exemplo, um plástico, um tipo de polímero, um isolante, vidro, enfim, esses materiais, os átomos, eles não são condutores, né? Esses materiais que eu estou falando são isolantes. O que acontece? Né? Então está lá a nuvem eletrônica e o núcleo no meio. Quando aparece um campo elétrico externo aqui, o núcleo tende a acompanhar a direção do campo, porque ele tem carga positiva, então ele sofre uma força na direção do campo, e a nuvem eletrônica é ligeiramente deslocada na direção contrária do campo. Então a posição média das cargas ela fica ligeiramente deslocada, muito pouco deslocada, mas o suficiente para formar um pequeno dipolo que corresponde a essa distribuição de cargas, onde cada carga representa a posição média do núcleo, para as cargas positivas, e a posição média dos elétrons, simbolizando a carga negativa. E para nós não estamos interessados em estudar a física atômica, a física molecular, saber como que são os campos ali no entorno, não. A gente quer saber dos efeitos macroscópicos, os efeitos que acontecem a uma distância dos átomos, que são as distâncias que você observa num capacitor ou numa placa de fenolite, ou enfim, são os fenômenos macroscópicos. Então, para a gente, o que nós estamos interessados é no campo que fica distante do dipolo. Esse campo que fica distante do dipolo tem um valor do R, que é a coordenada do observador, que é muito, muito maior que a distância entre as duas cargas. A distância entre as duas cargas é d, né? Que é d sobre 2 para cá, d sobre 2 para lá, então a distância entre as duas cargas é d. Nós vamos fazer a seguinte aproximação, nós vamos considerar a região onde o observador está muito longe do dipolo, considerando as suas dimensões. Com essa aproximação, eu consigo mexer nessa fração que está aqui embaixo para simplificá-la. Vamos ver. Vou colocar essa folha aqui em cima. Então, vamos lá. Vou pegar o denominador e reescrever aqui. Fica
x ao quadrado mais z menos d sobre 2 ao quadrado elevado... Eu vou escrever menos 3 meios para representar que é o denominador, que está na parte de baixo da fração. Olha que o denominador desse lado é igual ao denominador desse daqui. Então, a única diferença é o sinal de menos aqui e o sinal de mais aqui. Então, eu vou colocar o sinal de menos em cima para representar esse termo e o sinal de mais embaixo para representar esse denominador aqui. Agora, com isso, eu vou começar a refazer as minhas contas para simplificar. Vamos lá. Primeiro, eu faço os quadrados aqui, eu levo quadrado esse termo. Ficamos com x ao quadrado mais z ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4, menos ou mais duas vezes esse, então a gente fica com menos ou mais zd elevado a menos 3 meios. Bom, esse número aqui, olha, esse número aqui, se a gente lembrar, ele esse pedaço aqui é igual a o módulo quadrado do R. Esse cara aqui, a gente acabou de fazer a hipótese que ele é desprezível, ele é muito pequeno comparado com o R. Então, eu vou substituir todo esse pedaço aqui, olha, por R ao quadrado. Isso aqui é aproximadamente igual a R ao quadrado menos ou mais Z que multiplica D elevado a menos 3 meios. E aí eu vou fazer uma passagem importante agora. Isso aqui é igual, bom, a R ao quadrado 1 menos ou mais ZD dividido por R ao quadrado. Aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei em evidência o R ao quadrado. Agora eu vou pegar o meu R ao quadrado e elevar a menos 3 meios. R ao quadrado elevado a menos 3 meios dá R elevado a menos 3. Ficamos com 1 menos ou mais ZD sobre R ao quadrado elevado a menos 3 meios. Bom, olha só, o Z é uma das coordenadas do vetor R. Então ele é necessariamente menor ou igual ao R, ao valor de R. O D é muito, muito menor que R. Então esse número aqui é muito menor que 1. Portanto, eu posso usar uma aproximação 1 mais delta elevado a menos 3 meios em série de Taylor em torno do ponto delta igual a zero. E isso aqui, fazendo só o desenvolvimento até a primeira derivada, a gente fica com 1 menos 3 meios que multiplica delta. Tá? Esse valor aqui eu vou substituir nessa expressão. E aí eu fico com o quê? Eu fico com R elevado a menos 3, 1, agora em vez de menos ou mais, com esse menos aqui, ó, fica mais ou menos 3 meios que multiplica Z que multiplica D dividido por R ao quadrado. Tá bom? Tá aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou substituir essa expressão aqui, aqui e aqui. Então eu vou ficar com um campo elétrico que é igual a 1 sobre 4πε0. Eu vou colocar a carga em evidência, eu vou colocar o R ao cubo também, que vai aparecer aqui, olha, tá vendo? Esse pedaço aqui de cima fica igual, fica x EX mais Z menos D sobre 2 EZ, que multiplica, agora vou usar o primeiro sinal, 1 mais 3 meios de Z, que multiplica D dividido por R ao quadrado, tá aí, menos, que eu vou colocar na linha de baixo para facilitar a visualização, EX mais Z mais D sobre 2 EZ, tá aqui, tem que fechar esse parênteses aqui, né? Fecha parênteses aqui, e a gente fica com 1 menos 3 meios ZD sobre R ao quadrado, fecha, tá, olha só. O menos daqui vem daqui, esse mais daqui está multiplicando, vem dessa expressão aqui, tá vendo que troca o sinal, menos mais fica mais menos, do lado de cá é sinal de mais, do lado de baixo aqui o mais troca pelo menos, e a gente fica com menos aqui. Então a gente, a partir desse momento, vamos fazer o desenvolvimento aqui, como é que fica. Primeiro, nós vamos fazer para o termo em EX, como é que fica? Fica assim, ó, E igual a 1 sobre 4πε0.
dividido por r ao cubo, que multiplica, vamos lá, x, que multiplica esse termo, ficamos com x mais 3 meios de x, z, d sobre r ao quadrado, menos, aqui, com esse aqui fica menos, x, menos com menos a mais 3 meios de x, z, d sobre r ao quadrado e x. Tá, aqui corta, passar esses dois termos aqui. Depois, mais, vamos tratar agora do termo em ez. Em ez nós temos o z menos d sobre 2, que multiplica 1 mais 3 meios de z, d sobre r ao quadrado, menos z mais d sobre 2, que multiplica 1 menos 3 meios de z, d sobre r quadrado, que multiplica z. Fecha colchetes. Bom, agora dá para desenvolver um pouco melhor aqui. Ficamos com 1 sobre 4πε0 q sobre r ao cubo, abre colchetes, esses dois termos junto com aquele, ficamos com 3x, z, d sobre r quadrado e x. Aqui, esses dois aqui nós temos z mais 3 meios de z, que multiplica d dividido por r ao quadrado, menos d sobre 2, menos 3 quartos de d, que multiplica z, que multiplica d dividido por r ao quadrado. Agora essa parte aqui de baixo, ficamos com menos z, depois ficamos com menos a mais, fica com mais 3 meios de z, que multiplica d dividido por r ao quadrado, depois ficamos com menos d sobre 2, e ficamos finalmente com menos a mais 3 quartos de dz, d sobre r ao quadrado, dz. Esse cara corta com esse, e esse cara corta com esse. E a gente fica com um campo elétrico que é 1 sobre 4πε0q sobre r ao cubo, 3x, z, d sobre r quadrado e x. Esse com esse soma e a gente fica com mais 3z, z, d sobre r quadrado e z. E esse soma com esse e a gente fica com menos d e z. Aí, se você reparar, a gente pode colocar esse 3zd sobre r ao quadrado em evidência, fica x e x mais z e z, bom, menos d e z. Esse aqui é r, vetor. E aí a gente encontra a nossa solução final para o problema do dipolo, que é 1 sobre 4πε0 q sobre r ao cubo, 3r vetor que multiplica zd sobre r ao quadrado, menos d e z. Essa aqui é a nossa solução final. Tá bom, gente? Esse então foi um exercício, um exemplo importante, né? Os exercícios que são relativamente mais simples do que esse estão na lista de exercícios, mas eu quis mostrar o dipolo elétrico porque ele é muito importante na engenharia e é bom que você já comece a ter alguma familiaridade com ele, porque nós vamos tratar dele outras vezes durante o curso. Nós vamos tratar do dipolo elétrico quando a gente for falar dos materiais dielétricos, que são super importantes na engenharia. Faz uma grande diferença você entender como que eles funcionam, especialmente quando a gente trata de problemas de alta frequência, enfim, coisas que você vai ter que lidar eventualmente quando a gente falar de tecnologia avançada. Tá bom? A gente continua no próximo vídeo. Valeu!